pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Nós estamos aqui encerrando o nosso terceiro dia de feira e de palestras aqui na Feira de Cerâmica de Minas Gerais. Para quem está assistindo aí no Instagram, pelo YouTube, para quem está aqui, muito obrigada. Nós estamos recebendo agora a Luciana Rena, ceramista, que vai apresentar uma pesquisa que ela fez sobre os caminhos de Antônio Cordeiro e a trilha na cerâmica. É um prazer te receber, Luciana. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição aqui para a nossa feira. Obrigada. Vou deixar que ela mesma se apresente e vamos lá. Boa palestra para nós. Obrigada. Boa tarde. Como eu sou Luciana Rena, eu faço cerâmica. Eu comecei na cerâmica em Caraguatatuba, tenho um ateliê hoje em São José dos Campos. Mas a minha caminhada começou em Caraguá. O primeiro contato com argila eu tive com o Toninho Cordeiro aos 13 anos de idade. E foi uma vivência muito interessante. Aí só depois que eu comecei a fazer cerâmica que eu vim até a curiosidade de saber mais sobre ele. Ixi, travou aqui. O Toninho, ele começou na juventude dele, aos 20 anos mais ou menos, ele começou a andar pelo Brasil, América Latina, mangueando o trabalho dele, trabalho manual. Ele fazia bijuterias, fazia artesanato em geral, e na bagagem ele trouxe toda a cultura de todas as cidades por onde ele passou. Deu um branco agora. Ele trouxe na bagagem toda essa cultura de técnicas, vivências. E aí esse texto sintetiza bem um resumo, né, na vida dele com a cerâmica, até chegar na cerâmica, do irmão dele, Sebastião Cordeiro. E aí ele conheceu o Cidrais, soube da história, né, da vontade deles de começar uma história na cerâmica e tal, e se juntaram e foram, antes de começarem lá em Cunha, eles foram para Salvador. Passaram o tempo em Salvador, depois chegaram em Cachaprego. Numa casinha em frente à praia, eles criaram o grupo Take, significa bambu em japonês. E lá eles começaram a desenvolver trabalhos com bambu, osso, aquelas carcaças de peixe. Tudo que o mar devolvia para a praia, eles pegavam e trabalhavam em cima. O Cidrais, ele tem um acervo muito interessante sobre esse tempo. 50 anos depois, ele ainda tem uns 3, 4 instrumentos musicais grandes, bem legal. E aí tá, né, o jardineiro aqui, o Toninho, a Maria Estrela, o Cidrais, e tem o Fusquinha, que é o cachorrinho deles, que está no meio dos dois aí, sentados no chão. Esse trabalho aqui, o de arame, é a gaiola do pássaro livre que o Toninho fez. Tem uns 60 centímetros mais ou menos de altura. Ele tinha uma facilidade muito grande com o alicate, né, com o ornamento. E aqui no meio, essa peça eu acho muito interessante, muito legal, eu gosto muito dela. Parece um rosto, né? E aqui é o nariz com a carcaça de peixe. Aqui a orelha com 3 bambus, né, as pontinhas do bambu, né, aquela ponta mais fina. E aqui o nariz pendurado por um arame. Aqui foi uma exposição que, quando eles foram para Cunha, começar o rolê lá em Cunha, o jardineiro que ficou com as peças, ele montou uma exposição na Galeria Thompson, em São Paulo. Aquela peça aqui, essa peça aqui, não sei se dá pra... aqui, ó. Essa peça aqui, ó, é aquela da foto anterior que eu falei. Então tem o nariz pendurado aqui e outra coisa pendurada aqui, que deve ser um osso, uma carcaça. Então eles desenvolviam esses trabalhos com bambu, aqui o macramê. E aqui o primeiro forno da vida do Toninho.
Quando eles chegaram em Cunha, conseguiram um espaço lá do antigo matadouro. E né, o Toninho aqui na frente e o Cidrais. Aqui atrás está o Toshiyuki com a Mieko. E aí eles foram, né? Mais o Vicente, o irmão do Toninho, que era outro ceramista, que faleceu muito precocemente também, em 98, fazia umas esculturas bem interessantes. Aqui eles estão construindo o forno, o primeiro forno no Noborigama de Cunha. E aqui eles trabalhavam, né? Durante o dia construíram o forno e à noite trabalhavam nos seus... Como é o nome cada um tinha um cantinho lá, esqueci o nome do... esqueci. Onde ficavam os porcos antigamente, né? Me deu um branco agora. Então, à noite eles trabalhavam, produziam. O Toshiyuki era o mentor deles. Apesar do Cidrais e a Mieko já fazerem cerâmica, o Toshiyuki era o que mais sabia, o que mais entendia, né? Aqui o Vico esmaltando. Então, eles pegavam o material no entorno do antigo matadouro para fazer os esmaltes, para preparar a argila que eles usavam, moer a argila. E aí uma fala do Cidrais, que ele era bem disciplinado, ele era muito focado no que ele sabia exatamente o que ele queria fazer já. Ele falava que enquanto o Vico estava meio viajando, ainda não sabia o que ele queria, o Toninho já sabia, já tinha intenção naquilo que ele se propunha em fazer. Aqui a ida para Teresópolis com o Vico, eles ficaram um ano em Cunha. Aí o Vico e o Toninho, em início de 76, eles foram para Teresópolis e o Toninho ajudou o Vico a construir o segundo forno da vida dele. Trabalhava, né, as esculturas em placas, acordelados, gostava das formas geométricas. O Toninho, ele estudava muito, aí ele já estava bem compenetrado na pesquisa, nos estudos, né? Esse forno é em Miguel Pereira, o terceiro forno da vida dele. Ele conheceu a Vera Axé, que tinha uma fazenda na região de Miguel Pereira. E aí eles construíram um ateliê e o forno. Esse forno aqui, ele era em barranco também, então ele não precisou fazer os degraus, né, de subida. Porque quem não conhece ainda, quem não sabe, o Domorigama, ele só pode ser construído na inclinação, né? Que é o fogo que sobe, o significado do nome, né? Aqui ele recebeu alguns amigos, né? Ele não dava aula, mas ele recebia amigos para abrir o forno, para ajudar na queima e tal. E aqui a gente até estava, a Flávia agora na palestra anterior estava falando de monoqueima. O Toninho, ele só fazia queima em monoqueima, fazia queima de alta temperatura em forno Noborigama, na monoqueima. E mais pra frente, né, um pouco antes dele morrer, ele conseguia cores muito, muito intensas, muito fortes na monoqueima. E aí o que é bem legal também falar é que os olhos dele estavam acostumados já com a cor do forno, então ele não usava nenhum tipo, nem cestinha, nem cone pirométrico, nada, ele usava o olho, era o olhar, né, que ele conhecia quando estava bom o forno. Queima de 1.300 graus, em torno de 30 horas de queima. Isso foi a Vera Axé que me passou a informação, né? Aqui já os vasos não tem muitas cores, né? Ele estava nos estudos ainda. A Vera falou que ele estudava bastante. Ele era muito, a vida dele era fazer cerâmica. Ele não fazia outra coisa que não fosse cerâmica, que não fosse estudar, que não fosse pesquisar. Ele fazia esmalte com aquelas samambaias que ficam no pé do morro, assim, sabe? Não aquela de fazer vaso. Tem um sashi, não essa, aquelas menorzinhas. Ele fazia esmalte com aquele tipo de samambaia e ela falou que saía tipo celadon. A cor parecia muito parecida com a celadon. A cerâmica decorativa, que era os pezinhos de mesa, né? Que ele era incrível. Tem um ali no acervo do Museu de Cunha,
que é todo tramado, assim, todo quadradinho também, que é bem legal. E ele em Miguel Pereira, ele trabalhava, vendia nas lojas, né, participava de exposições, bazares e tal. E esse é o forno em Caraguatatuba, que foi o quarto forno da vida dele, quarto e último. Ele foi para Caraguá no início de 1983, construiu ele mesmo a casa e o forno. E ele mesmo queimava sozinho, ninguém ajudava ele. Ele era super rígido, né, no trabalho, assim, ele era bem rígido. Aqui a casa, aqui ó, aqui era a casinha dele, então era um cômodo e o outro cômodo era onde era o quarto dele. E aqui tudo era o ateliê. E aqui onde tem esse saco preto aqui, ó, que é a lenha, o forno tá atrás. Não dá para ver ele direito daqui. Aqui ele rompe, final dos anos 80, ele começa a romper o utilitário, o vaso decorativo com as esculturas de grande porte. Aqui são alguns exemplos dos vasos que ele fazia. Ele se preocupava muito com a estética, né, com os ornamentos. Então ele não ficava satisfeito só em jogar o esmalte em cima da peça e pronto, passar uma pincelada. Não, ele queria ter trabalho para fazer. Ele fazia na época, né, isso foi em anos 80, quase anos 90, não tinha recurso como a gente tem hoje. Então ele mesmo fazia as próprias máscaras dele. Isso aqui era com aquela bombinha Fritz de matar barata, aquela amarelinha, sabe? E aqui ele já começa a entrar na cerâmica escultórica, né? Aqui, não sei se dá para ver direito daí, aqui já começa o alto relevo e as formas geométricas aparecerem. Forma geométrica era uma identidade muito forte dele. Esse aqui foi a capa da exposição Fluxos, que aconteceu em outubro a novembro, em Cunha. A comemoração da reabertura do museu, né, do Museu Virtual, Memorial. E aqui as cores, né? Não dá para ver direito por aqui, mas está bem nítido, vermelho, rosa. Aqui um vermelho está bem forte também. Esse projeto Arte Litoral Norte, ele reunia vários ceramistas. Além do Toninho, tinha os ceramistas de Cunha, a Mieco, Mário, o Jardineiro, a Suenaga, o Nakatani, Megumi Iwasa. Vários ceramistas o Chaer, o Maurício Chaer, que é um grande escultor também. Então ali, ó, isso aqui é a fachada toda de vidro do espaço. Então ali já era um convite. As pessoas já viam o movimento da rua e já era um chamariz para entrar na exposição, né? Que esse espaço ainda existe em Caraguá, ele fica em frente à praia, em frente a uma praça, onde os turistas, ponto de passagem dos turistas, né? E aqui já as peças do Toninho, né? Esse totem, hoje ele está em Florianópolis. Esse vaso aqui, tem muito azul e vermelho. Esse vaso aqui também tem um vermelho, um manchadinho de vermelho, né? Aqui também. E eles usavam poucos recursos para montar a exposição, né? Madeira de demolição, areia da praia, isso aqui é areia da praia, e tijolo de olaria. Eles não gastavam nada, né? Essa exposição aconteceu em Cachoeira Paulista e várias Nakatani, né? Essa aqui eu acho que é da Suenaga, Nakatani, do Toninho. Essa aqui é do Toninho, vou falar um pouquinho mais pra frente dela. Essa aqui é do Toninho também. E o mesmo esquema de montagem da exposição também. O Arte Litoral Norte, ele promoveu o intercâmbio cultural. Ele não fazia só exposição, né? A proposta dele era muito, muito além disso, né? Que começou, não sei se eu falei, mas essa exposição, quem organizava era o Carelli, o Antônio Carelli, que foi um baita artista, conhecido, posso dizer que ele é conhecido mundialmente, e a gente teve o privilégio de ter ele lá em Caraguatatuba.
Essa aqui foi uma situação que eles organizaram um workshop durante um final de semana nessas exposições e eles deram uma vivência de modelagem e um mês depois, quando as peças já estavam secas, eles fizeram uma fogueira no meio da praça que ficava em frente a esse edifício e queimaram na fogueira. Então ele, o jardineiro, a Mieko fizeram essa... E eu participei dessa, eu vivenciei esse momento, né? E para mim é muito orgulho, muito gostoso sentir isso. Aí em 89, isso foi em julho de 88, em 89 eles fizeram o mesmo evento no Sobradão do Porto, em Ubatuba, que também fica em frente a uma praça pública, em frente à praia também. E ele escreveu esse texto no catálogo da exposição, né? Essa peça é maravilhosa. A mãe e o filho, né? São duas aves, que é a continuação, a relação, o cuidado, né? Eu fui entrevistar o engenheiro que estava com essa peça, o Manuel Ferreira, lá de Caraguá. E aí eu estava louca para ver essa peça, porque eu tatuei essa peça no meu antebraço e eu queria muito conhecê-la, não tinha conhecido ela ainda. E aí ele falou assim, olha, só que a maior quebrou, não existe mais, sem querer a minha ajudante quebrou e tal. Essa aqui ele estava com ela e passou um tempo, ele me encontrou na rua, ele falou, ó, essa peça tem que ser sua, é sua. Eu fiquei, imagina, né, feliz da vida. Essa peça é um desbunde também, né? Ela faz parte do MEC, né? Do Memorial da Cerâmica lá de Cunha. Nesse dia que eu tirei essa foto, eu estava na varanda da casa da Mieko. E olha as cores, sensacional, né? Imagina, monoqueima, placa, 1300, sensacional, né? E ele não, o que eu sei, assim, ele não requeimava a peça, ele não fazia requeima, do jeito que saía ele aceitava, né? E aí um dia, conversando com o Antônio Carelli, eu perguntei para ele se o Toninho tinha tido alguma influência, ele achava que o Toninho tinha tido alguma influência, alguma referência do trabalho dele, e ele me respondeu isso. Eu tive mais influência do Antônio Cordeiro do que ele de mim, porque ele tinha o mundo dele e como não tinha uma formação teórica, tinha muito da imaginação e da capacidade de relacionar uma forma com a outra, a proporção. Tinha uma tendência para o monumental. Então essa foi a fala dele que a gente vai ver mais pra frente também, que não é uma referência, mas dá uma junção boa entre os dois, assim. Esse painel, ele tem 90 por 90. Hoje ele está escondido atrás de uma lousa numa escola, porque né, a pessoa que comprou, que foi o Manuel Ferreira, que me deu a peça, ele vendeu o imóvel onde estava esse painel e a pessoa que comprou alugou e colocou para uma escola. Então tem uma lousa em cima desse painel. A sorte que ele colocou uma proteção e tal. Mas, esses tempos atrás, eu fui tirar uma foto dessa peça, porque eu fui conhecê-la também, eu não conhecia. O rapaz, o dono lá, me recebeu muito bem e tal, foi super acessível. Aí ele tirou, a hora que ele tirou, ele falou assim, olha, essa peça quase, eu tirei dela daí com uma retada, quase tirar uma retada ela daí. Ela é maravilhosa, por foto não é a mesma coisa, por foto você não vê a real beleza dela. Aqui, ó, ela é toda, eu acho que ele usou muito chamote aqui, porque ela é bem, parece arenosa, né? E aqui tem o brilho, bem forte também. Eu quase tive um treco. Hoje a gente está em contato com o pessoal do prefeito lá para tentar a doação dessa peça. A gente está nesse trâmite aí, que não é fácil, não é fácil, mas a gente vai tentar. Esse painel, ele tem 2 de altura e 4 de comprimento. Eu acho que ele é sensacional. Eu não conheço ele pessoalmente, porque ele também, no mesmo edifício, ele está numa loja abaixo dessa outra e coberta por um tapume também, porque é uma loja de roupa. Então eu só consigo ver essa faixinha aqui, ó. Essa faixa eu consigo ver. Isso aqui, ó,
Não sei se dá para ver por aqui, mas é todo em alto relevo. Tudo em alto relevo. E aí tem umas formas geométricas também aqui, né? Dá para ver, né? Por que não aproveitam eles a decoração da hora de roupa? Não. Eles não têm noção. Eles não têm noção. Na escola tinha o painel fica desse lado e tem a parede vazia ali. Eu falei, dava para trocar. Eu falei pro cara, assim, por que você não coloca a lousa naquela parede e deixa o painel aberto? Isso aqui vai valorizar muito o seu espaço. Aí ele pegou e colocou a lousa no lugar de novo, fingiu que não me ouviu e tá tudo certo. E aí cada lajota dessa tem 30 centímetros mais ou menos. Ele é muito grande esse painel. E aí uma vez, eu gosto muito daquele artista alemão, Paul Klee. Uma vez eu estava vendo um documentário. Tá bom. E aí ele pediu pro Toninho fazer um painel, o Toninho esboçou o painel. Fazer o painel. Só que ele mudou todinho o desenho. Sem consultar o Manuel, né? E aí no dia que o Toninho o Manuel foi na casa do Toninho para ver o painel, ele espalhou o painel no chão, né? Colocou uma escada lá, o Manuel subiu, viu. Cara, mas não é esse desenho que você fez. Aí ele ficou super apreensivo, né? Aí ele falou assim, não, mas não tem ideia, tá, não sei o que, o que você achou? Aí o Manuel falou que ele deu uma valorizada no silêncio. Aí ele falou assim, meu, tá sensacional, tá maravilhoso, não sei o que, encheu ele e ele ficou super feliz. E aí essa parte do canto ali é alto relevo? Esse aqui é alto relevo. Porque eu tô no biscoito, né? Ele não soltou. E agora? E aí o Paul Klee, numa viagem na Tunísia, quando ele voltou para a casa dele, ele pintou vários quadros, várias aquarelas de memória, né, dos edifícios da Tunísia. E esse edifício onde está o painel, o painel dele, ele estava, né, foi feito para uma construtora, né? Então tem tudo a ver, né? O tema tem tudo a ver, assim, né? Consegue passar daí? Fica pra lá. Pode ir. E esse aqui é uma maquete de 60 centímetros. O Toninho trabalhava muito com maquete. Antes de fazer a escultura, no tamanho que ele queria, ele fazia uma maquete. E aí ele estudava as formas e até chegar onde ele queria, né? Infelizmente ele não conseguiu, ele morreu antes de deixar na escala que ele queria. Essa peça aqui do meio, ela foi feita pelo Carelli. E o meio? Não. Foi feito pelo Carelli e pelo Mário Conichi numa oficina que a Mieko deu lá em 93, lá em Caraguá, que foi onde o Benhur fez a oficina lá com ela. E aqui, isso aqui tem 1,70 mais ou menos de altura. E esse quadro tem mais de 2 metros, que o Carelli pintou em homenagem ao Toninho. Figuras entrelaçadas. Essa escultura está no metrô da linha vermelha, na Dom Pedro II. Por foto, eu não gostei muito por foto não, mas quando eu fui lá ver, é incrível, vale a pena. Todos os ângulos dela são interessantes, são bem interessantes. Aqui são os detalhes, né? E qual material, por favor? Oi? Qual material? É cerâmica também? Tá. A cerâmica é monoqueima e ele fazia as esculturas dele, não sei se dá pra ver aqui, ó, são em 2 partes. Eu não vi isso Porque a câmera. Oi? Por isso que eu achei que eu vi que era em parte. Porque a câmera dele era menor, era pequena,
Era tipo, era do tamanho mais ou menos do tamanho da que estava no antigo matadouro, que era uma China, então não comportava peça maior, uma peça inteira. Então ele fazia em duas partes. E a retração, ó, não tem muita diferença de retração. E aqui, né, o entrelaçamento, que parece duas correntes, né? Um entrando no outro, né? Um absorvendo. Ela parece meio rosácea, ela é assim visualmente ou é a foto? Você diz a cor? É, parece. Ela é bem branquinha, assim, meio gelo, assim, esbranquiçado pra gelo. Não é a foto. É, não aparece muito rosa aqui não, que eu lembre, né? Essa aqui tá no acervo do Nakatani, ele tem acho que uns 40 centímetros, 45 centímetros, e eu acho que tem muito a ver com a família dele, né? Porque a casa, a matriarca, que era a mãe, Dona Maria, e os 8 irmãos, todos os filhos homens, né? 8 filhos homens. E aí o Joaquim Cordeiro, que é um dos irmãos, ele fala, né? Ele falou que a mãe dele era danada, ninguém botava ela no bolso não, né? Todo mundo respeitava muito ela. E cada rostinho, ó, é uma feição diferente. Lindo, né? E aqui é tudo vidro. Dá pra ver, né? Tudo vidro, né? Ó, formas geométricas. Né? Essa aqui ela é bem rosinha. Essa foi a primeira e única exposição individual que ele fez lá em Caraguá. Essa peça é muito legal. Ela participou do Frutos da Terra na exposição que aconteceu ano passado, lá em Cunha também, e demonstra bem a geometria, né, que ele trazia nas peças. O círculo, né, dentro do quadrado, o quadrado dentro do círculo, e aí até a sombra que ó, forma um círculo e um círculo vazado aqui também, né? E movimento ainda. E um movimento, que essa parte aqui ela se movimenta. Ela é o pêndulo, né? E ela é do acervo. Oi? Ela é do acervo também. Esse painel aqui é incrível. Por foto também não dá para ver direito, né? Mas é monoqueima, 1300 graus, forno a lenha. Uma vez eu pedindo para o Lei Galvão, pedi para ele dar uma olhada na foto, ele não foi pessoalmente, mas por foto ele falou assim, você tem certeza que se for isso, essa pessoa é queimada em forno a lenha? Parece que foi queimado essas cores. Parece que foi queimado em forno elétrico. Falei, não, foi queimado em forno a lenha. Olha, incrível, né? Muito controle, né? E aí, isso aqui é um esboço dessa parte aqui do painel. Recentemente eu estive com a Mieko e conversando sobre esse painel, o Mário falou assim, ó, mas tem um esboço do painel em tamanho real, o mesmo tamanho do painel, tá aqui. Se você quiser ver, eu falei, não demorou. Tava lá, do lado do forno do origami deles lá. Aí, olha só. A precisão, né? O desenho é do Carelli. O Carelli trabalhava muito com cores também. Deu pra sentir um pouco no slide lá da maquete, né? Do anjo. E o Toninho, ele sabia fazer as cores. Ele sabia colocar as cores em cerâmica, né? Então, deu uma junção ótima, né? O Carelli fez o esboço em tamanho real, numa chapa de Eucatex, e o Toninho conseguiu fazer as cores que ele precisava. O vermelho, isso aqui é vermelho mesmo, ó. Aqui tá rosa, mas lá no painel ele é vermelho mesmo, vermelho sangue. E aqui é o tamanho, tem 9 metros quadrados, ele é bem grande. Aqui tem um vaso, esse vaso é grande até, né? Mas dá para ter uma ideia, né? Ó, o pé direito aqui na parede, que não tem aqui não tem 2 metros, né? Que é o vão, né, da porta, né? Esse painel ele tá super acessível assim na Câmara dos Vereadores, é só pedir para entrar ali que vocês conseguem ver, lá em Caraguá. E essa escultura, ela participou do livro, eu coloquei aqui para não lembrar de falar.
livro Esculturas do Brasil, do Pietro Bardi. Ele fez um compilado de várias esculturas na época, isso foi em 96, por aí. Não, foi antes, 90. Em 1990 mais ou menos, ele pegou várias esculturas do Brasil e colocou no livro. Então ele ficou maravilhado, ele foi numa exposição, estava essa peça na exposição em São Paulo, falou, eu quero essa peça no livro. E nem tinha sido queimada ainda quando foi pro livro. Ela estava crua ainda, ela estava no osso. E todo mundo que passa pela... Esse aqui está em frente ao Museu de Caraguá, todo mundo que passa por ali pensa que é uma escultura de ferro, porque ela tem a cor de ferro mesmo, enferrujado, né? E aí, ó, as formas geométricas, a curvatura, né, parece que ele está andando, é bem cubista, né? E aqui foi uma homenagem que a gente fez para ele em 2009. Esse aqui está lá no museu, né, de Cunha, essa é maravilhosa, né, essa peça. Esse aqui é um acervo do Carelli, e esse aqui está lá em Florianópolis. E esse é um acervo de um colecionador de artes, lá de São Sebastião. E aí eu ouso dizer, esse é o meu mestre, o Benhur Vernizzi, que ele é mestre em esculturas de tamanho, de escala grande, né? Essa peça tem quase 3 metros de altura. Ele fez aquele forno para queimar essa peça. E ele tem um forno tipo no Borigama também, de baixa temperatura, com 2 câmaras. Mas ele queima embaixo. Tudo de tijolinho de olaria também. E aí eu ouso dizer, porque eles não se conheceram, eles tinham o Benhur era muito amigo do Carelli, mas o Benhur queima ele não tem piômetro, nunca usou, é no olhômetro mesmo. Maquete, faz maquete também para fazer as esculturas dele. Foi andarilho também, andou pelo Brasil todo também, então eu acho que ele tem uma junção muito boa, né? E foi o Benhur que disseminou a cerâmica do Caraguá. Então a referência do Benhur, do Toninho para o Benhur, eu acho que é bem legal, bem grande também. E aqui um texto da Radha Brahma, que foi curadora e crítica de arte no MASP também, que ela, através de uma peça dele, ela conseguiu também transmitir todo esse sentimento do Toninho pela cerâmica, né? Vou deixar vocês lerem. E aí, essa peça aqui, eu lembro um pouco o trabalho do Citares, naqueles desenhos que ele faz, né, daqueles papéis japoneses, não sei se vocês já viram. E aí, quando ele estava se preparando para uma viagem, né, dar uma oficina, ele ia ficar 6 meses numa clínica em Rondônia, e aí, num acidente de moto, com 42 anos, ele faleceu. E aí, o que acontece? Numa das mostras de cerâmica que sempre haviam lá em Caraguá, lá para 2005, 2002, 2005, assim, o texto de apresentação dessas exposições falavam que a cerâmica começou em Caraguá a partir de uma oficina que a Mieco deu em 93, que daí apareceu, o Benhur começou a se destacar, e não falavam do caminho. E eu já sabia da história do caminho, né? Eu falei, mas como assim, né? E o Benhur não falava nada, não sabia nada, perguntava para um monte de gente e ninguém sabia nada. Né, foi a curiosidade minha em querer saber, em querer conhecer esse ceramista com esse trabalho maravilhoso, que eu comecei a minha pesquisa. E aí eu quero, né, disseminar também, que é maravilhoso, né? E
E aí, sem essas pessoas, essa pesquisa não seria possível, porque foi um trabalho de pesquisa através de depoimentos, porque na época muitas fotos daí ainda tem, foi feito mesmo pelo Toninho, né, que ele dava uma câmera fotográfica e fotografava. Mas tem muitos registros que a gente não tem. E era mais o registro oral mesmo, né? Então eu conversei com vários ceramistas e consegui montar essa pesquisa que vai virar um livro mais pra frente e vai virar um documentário também. Obrigada. Achei.